Café com o Evangelho. Graças, paz, irmãos, muito bom dia. Quarta-feira começa e ela começa com o nosso devocional. Estamos na pergunta 85 do nosso Catecismo Maior, que questiona, ainda abordando sobre o tema da morte, né? Se a morte sendo o estipêndio do pecado, por que são os justos livrados dela, visto que todos os seus pecados são perdoados em Cristo? Nós vimos na segunda-feira que a morte ela é a consequência do pecado, né? O apóstolo Paulo ele fala em Romanos, no capítulo 6, verso 23, que o salário do pecado é a morte. Se todos nós somos pecadores, obviamente todos nós morremos. E a questão seguinte, a 85, ora, se Deus nos justificou, se Deus ao olhar para a gente nos considera justos, por que então nós não somos livrados da morte? É um questionamento que é muito interessante, porque não há mais pecado em nós. Cristo levou todos os nossos pecados. Cristo agora, ele é o penhor, ele nos deu o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação. Então, por que nós morremos? Então, os teólogos do catecismo, da confissão, eles respondem: os justos, no último dia, serão libertados da própria morte e, no ato de morrer, estarão isentos do aguilhão e maldição dela, de modo que, embora morram, contudo, vem isto do amor de Deus para os livrar perfeitamente do pecado e miséria e os tornar capazes de maior comunhão com Cristo na glória, na qual eles imediatamente entram. Então, os teólogos da confissão eles entendem que o ato de morrer é um ato de graça que Deus concede aos eleitos, aos justos, porque apenas na morte que esses justos eles podem estar livres deste mundo corrupto, deste mundo pecaminoso, deste mundo e deste corpo sujeito ao pecado, e estar com o Senhor aguardando ali o dia da ressurreição, onde Deus ele vai transformar todas as coisas. Ele vai nos dar um corpo incorruptível, ele vai nos dar um corpo imortal. Então é visto dessa maneira, né? Quando nós vemos ali em Gênesis, no capítulo 3, o apóstolo, o escritor, né, Moisés, ele relata que quando Adão e Eva pecou, Deus expulsou ambos do jardim do Éden, e o texto diz que isso foi para que eles não comessem do fruto da vida, né? Porque senão eles viveriam eternamente. Então foi um ato de graça da parte de Deus expulsá-los do jardim, não dar acesso ao fruto da vida, porque comendo do fruto da vida, Adão e Eva, e por consequência toda a sua posteridade, eu, você e todos os demais, nós viveríamos eternamente em um corpo imperfeito, um corpo pecador, um corpo pecaminoso. Então, isso Deus faz para nos libertar dessa vida de miséria, dessa vida de maldição, dessa vida de onde para onde a gente olha, a gente vê maldade. A morte, aos olhos de Deus, em um certo sentido, a morte dos justos, né, é algo visto como bom, porque é um marco, é a transição da antiga vida para a nova vida. Paulo ele entendia perfeitamente disso, por isso que em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele escreve um zombar, como se Paulo estivesse ali face a face com a morte, e Paulo ele agora está zombando da morte, né? Versos 55 ao 57, o texto diz: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus, irmãos, porque Ele nos dá essa bênção. Louvado seja Deus, porque nós, por sermos falhos, fracos e pecadores, encaramos a morte com tristeza. E de fato,
não tem nada de errado em encarar a morte com tristeza, mas olhemos também para o lado bom dela, o lado onde Deus liberta aquele que morreu de todas as suas mazelas, de todo o seu sofrimento, e leva para junto de si. E junto de si, tanto Cristo quanto essa pessoa que morreu, e nós um dia, quando morrermos, estaremos ali aguardando ansiosamente o ressuscitar dos nossos corpos, e agora um corpo que não estará mais sujeito à morte, um corpo incorruptível e perfeito. Deus abençoe. Faz de conta que você é Lázaro, aquele amigo de Jesus, e está agora lá em Jerusalém, assistindo à crucificação de Jesus. Faz de conta que Lázaro é você, e que não sou eu, mas é você que está cantando essa música. Eu tentei falar, mas não pude me aproximar de ti. Em Jerusalém, no Calvário, eu também chorava. Não quis entender se tinha um porquê o teu castigo. Eu só quis saber, quero ouvir. Ficou bonito. Algo me fez ver que o teu poder se mostraria, mas a tua dor também o meu coração feria. Não apenas rei, eras meu Senhor e meu amigo. Ao te ver naquela cruz, uma parte da tua dor ficou comigo. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais a morte te resistirá. Outra vez, Senhor, mostra o teu poder. Transforma a morte em vida, pois em tuas mãos a vida se formou. Se hoje não te ver livre dessa cruz, eu vou esperar, mesmo que adormeças, sei que vais voltar. És a própria vida e jamais